Recentemente, a apresentadora baiana Carla Pérez provocou fúria de internautas e ambientalistas, recebendo várias críticas por anunciar o sorteio de um cachorro em um programa de TV. O vídeo com o anúncio trouxe à tona a discussão sobre os cuidados e a consciência necessária para ter um bicho de estimação. Será que pedido de criança é o que basta para que o pai compre o bicho, para que ele adquira o bicho e presenteie o pimpolho? O que pensar antes, o que fazer durante e também o que há a se pensar depois da escolha tomada? Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o médico veterinário e presidente da Anclivepa, Associação de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, Dr. César Olímpio Oliveira. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Está aqui com a gente também a colunista da revista Pais e Filhos e do site Filhosofar, Lígia Pacheco. Tudo bem, Lígia? Tudo, boa tarde. Bem-vinda de volta aqui ao Frequência Baiana. Obrigada. Bom, por vezes as pessoas adquirem esse animal e esquecem, né, que a coisa se desdobra em mais do que um momento de impulso, né, que aquilo ali se trata de uma escolha de um membro da família que vai ficar aí, às vezes, por décadas. O que vocês acham vocês acreditam que a criança tem a capacidade de mensurar isso na hora de voltar daqueles olhinhos marejados, pedintes e sedutores para os pais? É tão fofinho. Né? Lígia, o que você acha? Bom, a primeira questão é a questão do querer, né? Qual é o real motivo da criança para ela estar querendo um bicho? E hoje a gente sabe o quanto a gente está confundindo o querer com o precisar. Então, eu sugiro que avalie bem quais são os motivos dessa criança. Qual é a diferença entre querer e precisar daquele animal? O querer é uma necessidade que a gente tem, aliás, é um desejo, né, que a gente quer satisfazer, e a gente pode retardar esse desejo dependendo das circunstâncias de como ocorre. A necessidade não. A necessidade, eu estou com sede, eu preciso tomar água. A necessidade é uma ausência, é uma carência que eu tenho que resolver. Então, lógico que a criança aí, ela vai querer, né? Não vai necessitar o animal de estimação. Qual é o limite desse querer? O que os pais devem estar atentos? Primeiro, ela não tem essa capacidade de saber, na minha opinião, o antes, o depois e o agora, o que vai acontecer. A realidade e a fantasia da criança são muito diferentes. Uma coisa que eu fiz com as minhas filhas, que foi muito interessante, porque elas sempre pediram também animais de estimação, em especial cachorro, foi fazer um test drive. Eu pedi emprestado um cachorro por uma semana e a gente vivenciou essa experiência e elas chegaram à conclusão de que ainda não estavam preparadas para aquela aquisição. Mas como é que foi o seu test drive? Tipo, olha, o Lulu está aqui e agora vocês se viram, vocês cuidam. Como é que foi essa história? Não, até porque, complementando isso, tem essa ideia de que a criança vai se tornar mais responsável à medida que ela tem um animal para cuidar. Isso é uma verdade também? Claro, você pode desenvolver isso na criança, aliás, tem vários benefícios que traz um animal de estimação, entre eles a responsabilidade, a disciplina, mas ela não está preparada para assumir completamente essa responsabilidade. Eu tenho uma amiga que tinha um passarinho e o pai falou, a responsabilidade é toda sua, e deixou o passarinho morrer. Até hoje ela é traumatizada e assume essa culpa, então a gente tem que tomar muito cuidado porque a criança não está preparada para assumir toda essa responsabilidade. Mas no caso do seu test drive? Nós dividimos as funções. Primeiro que eu acho que sempre deve ter um acordo com a família toda. Todos devem querer esse animal. Né? Não basta a criança querer, porque vai ter que ser divididas as tarefas. A criança não vai levar o cachorro no veterinário, não vai comprar a ração. Então, dependendo da idade da criança, ela está preparada para mais funções do que outras idades. Então, tem que deixar claro qual a função e as regras de cada membro da família e deixar claro para a criança como e quando ela vai executar aquelas tarefas. No meu caso, no test drive, a gente dividiu essas funções como se o animal fosse nosso mesmo. Lógico que ele não tinha sido educado pela gente, era um ambiente estranho para ele,
mas a gente começou a sair com o animal para perceber quais eram os empecilhos, inclusive aprendendo a pesar os pós e os contras, né, de ter aquele animal. Então, foi um modo que a gente foi construindo aquele querer familiar, não só delas, pesando, vale a pena, não vale a pena. Então, a gente foi na padaria, não podia entrar, amarramos o animal, ele escapou, arrebentou coisas, à noite ele estragava o sofá. Então, lógico, não tinha sido educado pela gente. De manhã a gente tinha que acordar, a gente estava morando em São Paulo, tinha que acordar cedo para levar ele para andar, para fazer as necessidades, era um frio, uma chuva. Então, isso foi desencantando um pouco elas, apesar de que ainda hoje, né, apesar de já estarem adolescentes, elas falam, a gente quer um cão, né? Então, mas e também a gente morava em apartamento, o que eu acho um grande complicador. Agora, doutor César, baseado nesse relato, nesse teste drive que foi bem esclarecedor aqui para todos nós, ou seja, um animal dentro de casa vai mudar necessariamente a rotina de toda a família, até porque ele também, o animal, ele tem a sua própria rotina, é isso? Então, primeiro, boa tarde. Eu inicialmente queria ressaltar a importância dessa temática para a sociedade como um todo. Esse momento em que nós vivemos, as pessoas têm aumentado a sua necessidade, a necessidade das famílias, dessa convivência, e, portanto, temos que discutir realmente. Eu penso de que, eu não sou educador, mas compreendo de que uma criança, ela pode expressar seus desejos, e por estar em fase de formação, os pais, quando decidem atender a determinado desejo, está embutido também a sua responsabilidade de orientar. No caso particular da aquisição de um cãozinho, que, diga-se de passagem, hoje a ciência demonstra como de grande importância na formação das crianças, na formação da sua personalidade, no aumento da sua responsabilidade para com a vida, e os pais passam a dar orientações a estas crianças, e educando elas para criar o cãozinho. Na minha opinião, os pais que são, nesse momento, são os principais responsáveis. Os pais devem compreender de que aquele cão está adentrando a sua família, tornará ser mais um membro da sua família, é necessário que seja tratado como tal, e que hoje tem uma expectativa de vida que está variando entre de 12 a 20 anos, em média. Eu comentava antes da discussão de que nós perdemos uma cadelinha, e eu gostaria de registrar o nome dela, Paquita. Paquita viveu 21 anos e 3 meses. A gente fica achando que dura 14. Pois é, 7 anos, 14. Hoje, com o advento da interferência da medicina veterinária, dos cuidados técnicos, do ser humano buscar atender às necessidades dos cãezinhos, do ponto de vista da alimentação, da saúde, tem aumentado bastante a expectativa de vida. Então, os chefes de família, que pode ser homem ou mulher, devem compreender essa particularidade. Naquele momento ele está assumindo um compromisso com seu filho, de estar atendendo o desejo dele. Então é necessário que ele eduque o filho para compreender essas outras questões, né? Porque também está embutido ali um compromisso daquela família com aquele cão ou com aquele gato, que necessitará de cuidados por muitos anos. Não é raras vezes de que nós somos surpreendidos com animais que são abandonados na via pública por famílias, inclusive famílias de posses, que mudou para um apartamento chique e que não pode levar o cachorro porque vai fazer xixi em cima do tapete persa, tá certo? E aí abandona, né, o cachorrinho na via pública, que vai mudar de estado e a passagem de avião é cara e e aí tem que abandonar o cachorrinho. Não raras vezes isso acontece com famílias de poder aquisitivo importante, imagino que cultural, ou pelo menos que teve acesso ao saber, que precisa conceber a ideia de que os cães, os gatos, os animais que são trazidos para a companhia da família,
merece respeito e consideração. Naquele momento há um compromisso ético assinado com aquele animal. O proprietário vai ter que cuidá-lo durante toda a sua vida. Essa questão aí que precisa ser passada para a criança, dessas responsabilidades, e a família precisa ter essa compreensão. Inicialmente que eu penso especialmente sobre esse fato. Band News FM, Frequência Baiana. Agora 5h35. E a gente conversa hoje com o médico veterinário e presidente da Associação de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, Dr. César Olímpio Oliveira, também com a gente a colunista da revista Pais e Filhos e do site Filosofar, Lígia Pacheco. Nós estamos falando sobre esse interesse repentino, esse desejo da criança ter um animal e as implicações que o atendimento a esse pedido vai trazer para toda a família. Estávamos conversando aí durante o intervalo, doutor César e também Lígia, sobre essa questão. Quando o animal chega, ele vai mudar a rotina, mas para o animal que já estava na casa, isso também pode ser um complicador, né? Então, depende da idade do animal que chega e do animal que está na casa, né? O cãozinho, ele se comporta um pouco diferente do ser humano. Ele, na verdade, ele vive por instinto. E o seu instinto é viver em matilha, em grupo, onde obedece toda uma escala hierárquica. Na casa, tendo um animal mais idoso, aquele que chega, ele com certeza passa a ser o subserviente ao cão que lá está e passa, digamos, obedecer às suas ordens. Né? Isso não traria problema. A grande questão é quando você adota um cachorrinho de idade adulta, onde você já tem um cão adulto. Os dois passarão por um momento de estresse, um momento difícil, que ali é uma nova matilha. Eles com certeza disputarão a liderança por aquela matilha. Quando isso acontece, a família tem que deixar eles decidirem para ver quem comanda o espaço, porque senão você vai ter briga o tempo todo. O que eu aconselho às pessoas os pais que presenteiam os seus filhos ou decidem criar um cachorrinho, busque a orientação técnica. A gente tende a achar que o cachorro ama, que o cachorro elabora, pensa, gosta. Não é assim que funciona. O médico veterinário, ele é o profissional hoje habilitado para orientar as famílias, o veterinário que trabalha com a clínica de pequenos animais, que nós não tratamos só da saúde, mas tratamos da questão do comportamento do animal. Isso é muito importante. E ao ser orientado, ele com certeza vai ter a sua vida facilitada dentro da casa. Salvador hoje é uma cidade que está abastecida, digamos assim. É uma cidade que tem diversos serviços médicos veterinários espalhados por todos os bairros. Colegas especializados nessa questão, com certeza estão prontos para dar a orientação que as famílias baianas necessitam. Nesse campo aí da escolha pelo bicho a ser adotado pela família, nos bastidores o senhor comentou aqui que a Páscoa costuma dar trabalho para os veterinários. Verdade. Por quê? Então, as pessoas às vezes confundem o belo com a companhia, não é? O cachorrinho novinho, ele é bonito, ele é belo, mas ele é um animal de companhia. O coelho não é um animal de companhia, ele é um animal de produção. Por mais que a gente veja os coelhinhos nas mãos das criancinhas tão felizes, tem certeza. Ali na verdade, uma companhia pro tempore. Essa que é a grande questão e é o grande problema da clínica de pequenos animais hoje, que nós somos chamados a acudir as famílias nesses momentos. O coelhinho, eles são criados por serem animais de produção de alimento humano. Eles são criados em ambientes especiais, digamos que estéreis de doenças. Eles são protegidos porque são animais que estão ali para ganhar peso rapidamente e ir para o abate. Ele, quer ou não, é assim que é a cultura da sociedade que nós vivemos. E tem essa propaganda, esse envolvimento da mídia, da publicidade. Na época da Páscoa, para vender o chocolate, tem que o coelhinho tá ali sendo o mascote de venda do chocolate.
E aí tanto perde os coelhinhos quanto perde as crianças, que as crianças é que comem o chocolate, que compram o chocolate. Eles ganham o chocolate por um lado e ganham um grande problema do coelhinho que é por outro. Mas qual o problema de ter um coelho? O problema é que aquele coelho não vai sobreviver na vida familiar. A medicina veterinária trata o coelho hoje com o coletivo. Você não tem vacinas específicas para aquele coelhinho que está chegando num ambiente, digamos, contaminado, teoricamente, vulnerável a diversas doenças, etc. Aquele coelhinho não vai sobreviver. E aí você pega um animalzinho daquele, coloca na mão de uma criança, os pais, de forma pouco conhecedora desse problema, esse coelhinho vem para dentro da sua casa, uma semana e pouco, esse coelhinho está adoecendo, com diarreias, etc. Raros são os que sobrevivem, raros. E aí você frustra a criança, traz um problema para a família, porque nós não conseguimos dar jeito, porque eles não têm resistência para aguentar a disputa ambiental, para disputar a vida num ambiente coletivo como o nosso. Né? Assim como o pintinho, o frango, eles são criados em ambientes especiais, livres de contaminação, livres de doenças, e quando tem vacinas coletivas, vacina 2.000 coelhos, 5.000 coelhos, 15.000 pintinhos, não são animais de companhia. Agora, eu aconselho, por exemplo... Não, perdão, pode continuar. Eu aconselho que os pais escolham para os seus filhos animais de companhia. Se tiverem dúvida, busque um veterinário e consulte com ele antes de adquirir o animal. Como tratar esse animal, como que esse animal deve chegar na sua casa, quais os primeiros cuidados, o que deve fazer inicialmente, porque realmente vai mudar a rotina da família. O doutor até para tomar a decisão do querer, né? Exatamente. Né? Você comentou dessa frustração que a criança vai sentir por perder o animal. Mas eu perguntaria aqui para a Lígia, é claro que ninguém vai adquirir um coelho com esse interesse, né? Mas naquela ideia assim, de tentar tirar sempre a melhor experiência possível, o melhor aprendizado possível, mesmo das situações mais tristes, o momento da perda de um animal pode também ser um momento dos pais aproveitarem aquela que pode ser a primeira experiência de perda de uma companhia, né, vivida pela criança. Ela pode ser instrutivo, por exemplo, quando a criança perde um cachorro, perde um gato, e ela se percebe, às vezes, no que pode ser o primeiro luto da vida dela. Ah, sim, deve ser encarado com seriedade, né? Aquele animal de estimação é como um irmão, faz parte ali da família. Hoje a gente vê, né, pelas praças, tudo como os animais de companhia estão humanizados, né? Com sapato, com roupa. Então, é um ser muito próximo àquela criança e que ela vai sentir mesmo. Então, eu acho que os pais devem levar muito a sério essa questão do luto. A criança vai sentir falta, deixar, conversar, ir amadurecendo essa questão da perda. Eu aconselho não substituir imediatamente, não colocar um outro animal para substituir, mas deixar ela viver esse luto para ela aprender, porque faz parte da vida. Você sabe o que aconteceu comigo, Lígia? Desculpa colocar assunto pessoal, né, no meio da entrevista, mas é porque eu acabo sendo um personagem também, claro. né? Claro, mas assim, por exemplo, eu tive um cachorro, por exemplo, que morreu e um tio meu falou, que é isso? Me viu ali aos prantos, o garotinho dizendo, morre um, compra 10. Como é que o pai deve reagir com esse tipo de posicionamento? Porque a gente pode ver do companheiro, esse da tipo companheira. Esse tipo de frase aparece, às vezes, né? assim, nas conversas da família. Sim, isso a gente tem várias situações, né, erros, gente que complica. O próprio coelhinho que ele estava falando aí da Páscoa, eu me decepcionei quando eu descobri que ele não era ovíparo, né, que não colocava ovo. Então essas construções erradas que vão dando, como esse tio fala, isso é bobagem, ele está vendo o animal como objeto. Então o que eu aconselho é assim, sempre a gente se colocar na pele do outro, né? Se para mim aquele animal não é um humano, para aquela criança pode ser. Então, eu conversaria com esse tio, né? Conversaria com você, criança lá, choraria junto, te abraçaria e vamos sentir essa dor junto. E aí, como se faz com humanos também, né? O que ele trouxe de bom, o que ele deixou, o que a gente... que memórias a gente vai ter. Mas é uma coisa que, inclusive, é um fator que eu penso no animal de estimação. Porque eu também tive uma experiência traumática. E uma vez eu fui numa
num lugar, e o lugar estava fechado, eu era bem criança, e tinha lá um piquinês. E nesse dia estava com uma faixa preta o lugar, era uma instituição, e toda a família ficou de luto por uma semana. Aquilo me marcou muito. Eu falei, eu não quero sentir essa tristeza, né? Eu devia ter uns 4, 5 anos. Então, são coisas que vão marcando. E a infância é tudo, né? O resto é quase nada. A infância a gente carrega, é onde a gente carrega e leva os nossos traumas, as nossas construções. É uma fase de extrema importância. Engraçado, né? Porque quando você vai ter um cão, e aquela velha história, né? Um gato, ou um animal que não seja um papagaio, que vive muito, né? Por exemplo, mas assim, é um animal que vai ficar... Ele vai ser um sopro na sua vida, né? Você vai viver algumas décadas, aí o bicho pode viver muito pouco. Então é um luto programado, de certa forma, né? Você já adquire uma coisa sabendo que você vai perder. Permita-me opinar sobre essa questão que você perguntou aí no início. Será que não seria uma experiência, a primeira experiência da criança com o coelhinho ali, etc? Com certeza, aquele vai ser uma experiência programada, inclusive. Hoje nós sabemos e nós passamos isso para os nossos clientes. Só que o coelhinho está sendo vítima dessa história, não é? Permita-me apenas recuperar o que eu tinha falado no começo, né? Ninguém vai adquirir um coelho querendo que ele morra para fazer experiência. A com certeza não vai, apenas mas uma a ciência... hipótese de como tentar fazer com que aquela situação seja melhor compreendida. A ciência sabe de que esse coelhinho, nessas condições ambientais, ele tem vida curta. Por isso é que nós orientamos o outro animal, onde você pode vacinar, onde você pode cuidar, onde você pode controlar as doenças. Vai morrer, né? Todos nós vamos morrer, não é isso? Eu acho que a criança é importante ela ter essa experiência, mas não a custo de uma outra vida, de um animalzinho vulnerável, como é aquele filhotinho de coelho que está ali, né? E é importante não enganar a criança, né? Nós mandamos para outro lugar, ele foi para uma fazenda, porque senão a criança acaba perdendo a confiança nos próprios pais. E tem que experimentar mesmo, viver o luto faz parte, né, da nossa vida. O bicho pode ocupar o tempo da criança, por exemplo, se o filho está muito tempo no computador, dá um gato, dá um cachorro para resolver, Lígia? Primeiro tem a questão do querer, né? Dar um bicho para a criança sem ela estar querendo, não faz sentido. Então a criança tem que querer. Mas é importante ressaltar que esse querer, hoje em dia, tem me preocupado bastante, porque é um querer, né? As crianças hoje, elas não querem o objeto de consumo, elas não querem o animal, elas querem o querer. Basta ver que a gente dá um brinquedo para uma criança, ela brinca 5 minutos. Acabou o interesse. Um brinquedo que ela insistiu, que ela brigou, que ela tirou sua paciência, ela brinca 5 minutos, deixa de lado e já vai para outro querer. Então, na verdade, o querer dela está em cima do querer e é uma coisa que a gente tem que cuidar. Só que os pais, sem perceber, estão alimentando esse querer, fazendo concessões. Então, partindo do princípio que a criança quer, já foi analisada, já viram o contexto, toda a família aceitou, quer, é uma boa opção para tirar essa criança do computador? Né? Porque o gato é o animal de companhia é um grande companheiro, e é incansavelmente brincalhão. Então, vai favorecer a criança a sair, né, a ir brincar no ar puro, a ter uma qualidade de vida melhor. Além disso, vai além disso, porque é um animal de companhia. Hoje em dia a gente vê as crianças muito sozinhas, né, os pais trabalhando muito, então acaba aquele animal sendo um grande companheiro. Além de companheiro, um grande terapeuta, né, que vai escutar sem julgar e sem censurar os seus problemas, os seus medos, as suas angústias. Então, realmente uma boa opção, mas a criança tem que querer. Tem uma máxima, né, que eu ouço de vez em quando, de que se você vai fazer compras, você vai no supermercado, não leve a criança. Você vai demorar mais, você pode comprar comprando coisas que você não queria comprar e tal. Eu não sei se hoje ainda existe em Salvador e se existe, em que frequência acontecem aquelas feiras de bichos, com aqueles bichinhos todos bonitinhos, fofinhos e tal. Vale a mesma máxima, Lígia, talvez assim, se você quer ter um animal, não vá na feira, conversa antes e depois vai, para não acabar pegando alguma coisa ou sendo submetido
há uma série de estímulos que a criança vai estar recebendo, né? Vendo um monte de coisa nessas feirinhas e às vezes jogando para o pai, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Bom, aí vai uma questão de educação, né? Quer dizer, a gente estava conversando aqui que vivemos numa sociedade de consumo e a criança é estimulada o tempo todo a querer, querer, querer. Diariamente ela está sendo estimulada a isso. Vai você agora, lembrando que nós pais somos os modelos. Se eu quero também, lógico que meu filho também vai querer. Eu deixar de levá-lo ao supermercado ou à feirinha de animais, eu não vou estar educando. Então, eu sou a favor de levar e estar educando a você se conter aos impulsos, a você saber o que pode comprar, o que eu quero e o que eu preciso, saber qual é o orçamento da família, o quanto a gente tem para aquele momento gastar. Quer dizer, eu acho que você aprende a fazer qualquer coisa fazendo. Não adianta eu não vou levar meu filho no restaurante porque senão ele não se comporta bem. Ele só vai aprender a se comportar indo no restaurante. Ele só vai aprender a se educar, a saber escolher e a saber esperar o querer, vivenciando isso, esperando o querer. Lígia e doutor César, já então concluindo quase esse nosso bate-papo de hoje sobre essa presença do animal na família, quais seriam então os benefícios, né, para a gente concluir e deixar esse recado para a família que quer ter também o animal em casa? Quais seriam os benefícios de ter esse animal? Bom, há vários benefícios. A gente já falou aqui da responsabilidade, da disciplina. Também tem a questão que preenche uma afetividade da criança. As crianças estão muito sozinhas, mas aí eu acho que vale um alerta, porque muitos pais estão dando os animais para os filhos até para preencher o que eles não estão conseguindo dar. Eu acho que a presença de pai e mãe é importantíssimo. Outra coisa que beneficia muito no bebê, desenvolve nas crianças menores a coordenação motora fina, porque ela vai ter que ter o controle de alisar, de acariciar, ela vai vendo enquanto ela está mexendo com o animal, ela vai estar desenvolvendo essa coordenação. Também desenvolve a coordenação motora, a marcha, o engatinhar, o correr, porque ela vai querer ir atrás daquele animal. Desenvolve ainda olfato, visão, a questão da atenção, porque ela vai estar de olho no animal e vai ver diferentes cheiros, diferentes sons e vai estar atenta a isso. Também há estudos que já mostram que é um aliado ao estresse e à baixa de ansiedade, você ter um animal. Nós também já falamos que é um bom terapeuta, né? Que você pode confiar que ele vai te ouvir sem julgar. Também o animal de companhia, ele ativa áreas cerebrais da emoção e que vai gerar na criança ou no adulto ou no idoso a questão do bem-estar, que é bem importante. E aquela questão de você ver um animal dependente de você faz a gente acabar se sentindo importante também. E lógico que preenche aquele sentimento de solidão, né, de você não estar só, você sempre tem ali um animal. Há vários outros benefícios, mas esses eu acho que são importantes a gente destacar. Obrigada, então. Lembrando que tem que pesar, planejar, como a gente viu aqui, os animais duram muito, tem que planejar. Reforço aí o test drive, que na minha casa foi bastante importante, né? Apesar de não ter tirado das minhas filhas o querer. Mas elas sentiram na pele o que é ter um animal, o que é muito importante. Doutor César, suas recomendações? Então, eu vejo como uma questão bastante importante, principalmente para a vida estressante que a gente leva nos grandes centros, onde a presença desse indivíduo dentro da casa, com suas necessidades, e você se dispondo a atendê-las, aumenta a sua interatividade com a vida, você passa realmente a viver melhor, eu imagino. Não só esses benefícios que a senhora Lígia colocou aqui, do ponto de vista da formação da pessoa, comportamental, etc., mas também importâncias do ponto de vista da saúde. E aí eu queria levantar uma questão que acho que profissionais de saúde importantes, como os médicos, muitos, não estou dizendo todos, mas muitos pediatras, obstetras, querem tirar
o animal doméstico da convivência da família no momento em que uma senhora fica grávida ou que uma criança nasce. Recomendo a estes profissionais que busquem estudar mais. Hoje, do ponto de vista da ciência, é provado que a presença de um cachorrinho dentro de uma casa, junto com uma criancinha, essa criança diminui em muito a probabilidade de vir a adoecer. O senhor pode citar alguma fonte de estudo, assim, para quem quiser? No momento eu não estou me lembrando, mas eu me responsabilizo em enviar para vocês e vocês divulgarem para que as pessoas acessem essas fontes e passe a ter outra ideia, até do ponto de vista de contribuição. Por exemplo, eu estou com uma netinha com 1 mês e alguns dias e tem uma cidadã lá chamada Lola que convive harmonicamente com ela, sobe na caminha onde minha filha troca a fralda, lambe o pé, cheira, etc e tal, e até hoje minha netinha nem gripou. Ela tem uma convivência muito próxima com Lola. É uma cadela cuidada, vacinada, recebe boa alimentação, tem todos os cuidados que um animal precisa. Eu me refiro a esses animais. Outra ali já estava colocando aqui da diminuição do estresse, etc. Estudos mostram de que o simples afagar a um cão para um hipertenso, a tensão arterial dele cai naquele momento. Então, eles até estão levando para o hospital já cachorro. Pois é, Isso, essas questões aí devem ser consideradas e esses profissionais reavaliem suas posições. O animal faz bem ao homem, em todos os aspectos. Nós somos animais, né? Pois nós recebemos hoje aqui no... Perfeito. A gente conversou aqui no Frequência Baiana com o médico veterinário, presidente da Associação de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, Dr. César Olímpio Oliveira. Muito obrigado pela participação. E também conversamos aqui com a colunista da revista Pais e Filhos e do site Filhosofar, Lígia Pacheco. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Agora, 6h18. Central de Trânsito. Quem trafega pela BR-324 encontra lentidão no sentido Feira de Santana, desde a Barros Reis até a altura da Brasil Gás, e está complicado do Walmart até o posto Caramuru. Já no sentido Salvador, o tráfego está lento desde a Palestina